Fala galera, bem-vindos ao meu canal novamente. E hoje, como sempre, nós vamos continuar a saga do livro Homo Deus. E como sempre, eu sempre confundo esse livro com Homo Sapiens, que é o primeiro. Esse daqui é o segundo. Vocês acreditam que eu comecei a ler ele pelo segundo? Deixa eu pegar aqui embaixo o primeiro. Esse aqui, ó. Esse é o Homo Sapiens, que eu não sei bem se a gente vai ver ele depois que ver esse, porque a gente vê os livros que eu estou lendo, né? Então vamos ver se eu vou ler ele depois desse. Mas esse é o primeiro, depois vem Homo Deus, e depois vem a Sociedade no século XXI, se eu não me engano. Tudo do mesmo autor, Yuri Noam Harari. Mas, deixa eu tirar uma foto para a capa. E, como sempre, eu tentei cumprir a meta de fazer metade. A gente vai falar do capítulo O Direito à Felicidade. Só que esse capítulo ficou muito grande. Então eu dividi ele em dois, então vou dividir ele em dois vídeos. Esse primeiro e esse segundo. Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro nós vamos da página 38 à página 46. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o segundo projeto na agenda humana. Yuri Harari traz que o segundo projeto na agenda humana será o encontrar a chave para a felicidade. E como eu gosto muito de utilizar, já vou começando a utilizar a página 39. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, se vocês tiverem. Página 39, lá em cima, ele fala: muitas pessoas comuns definem a felicidade e não a vida em si mesmas como o bem mais supremo que existe. Eu sou uma dessas pessoas que definem a felicidade, não necessariamente o estar vivo, como o bem mais supremo que existe, como a única coisa que realmente importa. Não necessariamente a vida, mas estar feliz, ser feliz. Mas a gente vai ver as implicações ruins também dessa crença. O que pode ser exagerado também em algumas pessoas, esse tipo de crença, né? O culto a deuses é um desperdício de tempo, que não há existência após a morte e que a felicidade é o único propósito da vida. Esse é um detalhe. Quem geralmente tem essa crença, não estou falando de mim agora, nesse exato momento, porque eu, felizmente ou infelizmente, eu creio em Deus e creio que existe alguma coisa após a morte, só não sabemos direito o que é, né? Se vamos gostar disso ou não. Mas essas pessoas que acreditam que a vida, a felicidade, é uma coisa mais sagrada do que necessariamente a vida, eles acham que o culto dos deuses é uma coisa de perda de tempo, porque não existe nada após a morte. Então a felicidade acaba sendo o único propósito da vida. Ele também traz também que existe a procura, um autor, eu esqueci o nome dele, mas um filósofo de 2.300 anos atrás, deixa eu ver se eu escrevi aqui atrás nessa outra página, Epicuro, não tem acento. Ele disse que, segundo ele, a busca pela felicidade é um processo individual, pessoal, em que cada pessoa vai atrás da sua própria felicidade. Já para algumas pessoas acreditam que é um processo coletivo, em que todos devem ser responsáveis, tanto o governo quanto a ciência, porque é uma coisa a se pensar realmente. Não tem como alguém ser feliz tendo uma infraestrutura baixa, tendo uma economia ruim, não tendo saúde, não tendo educação, não tendo segurança, vivendo em um local violento. Então, realmente fica bem complicado os índices de felicidade em locais onde o desenvolvimento humano está bem baixo. Por isso que muitas pessoas acreditam que o processo de felicidade é algo coletivo,
porque acham que isso deve ser uma busca de uma comunidade, como a economia e as coisas que eu já citei anteriormente. Antigamente, o sucesso de uma civilização, se media o sucesso de uma civilização de acordo com as terras que ela possuía. Então, quanto mais terras uma civilização, uma sociedade, um império, carro de som. 3 dias depois. Então, como eu estava falando, media-se necessariamente pelo tamanho do território daquele império, daquela civilização, daquela sociedade, daquela tribo. Hoje em dia já se passou a medir pelo PIB. E tem até pessoas querendo medir pelo FIB, felicidade internada, interna. Felicidade interna bruta, FIB. Essa é nova e talvez as pessoas agora queiram medir por ela. Na página 39, lá embaixo, ele fala que os sistemas de educação, saúde e bem-estar social, todos com o objetivo de fortalecer a nação, em vez de assegurar o bem-estar individual. É o que eu estava falando da felicidade coletiva. Todos têm esse objetivo de fortalecer a nação. Que vem o PIB, né? Esse sistema governamental, esse sistema estadual tem todos os objetivos de fortalecer a população como uma nação, como algo em si, algo junto, uma unidade. Mas não necessariamente trazer o bem-estar individual, a felicidade para cada um. As escolas eram As escolas eram guiadas pela missão de produzir cidadãos habilidosos e obedientes para a mão de obra no trabalho, como aquele filme Charlie Chaplin que eu vivo citando aqui, que serviriam a nação com lealdade. Então, nunca foi a base do governo, nunca foi a intenção dos poderosos a busca pela felicidade das pessoas, para fazer com que elas se tornassem pessoas mais satisfeitas em viver ou trabalhar. Sempre foi a busca de somente fazer com que elas trabalhassem, fazer com que elas fossem máquinas. É como aquela história do médico. O médico tá para o ser humano como o mecânico tá para um carro. O importante é manter ele funcionando. Não estamos importando o que ele está sentindo em estar carregando 360 mil quilos. O importante é manter ele funcionando. Então, sempre foi assim. A saúde, a economia, que mais que ele falou? Saúde, educação, sempre foi com o objetivo de fortalecer a nação, mas não necessariamente prezar pelo bem-estar individual das pessoas, prezar pelo bem-estar das pessoas em si, prezar pelo que elas sentem ou deixam de sentir, mas sim como o objetivo de mantê-las funcionando e serem obedientes, para que elas não se rebelem e falem que ninguém está nem aí para elas. Então é como se fosse um fiquem caladinho que eu estou cuidando de vocês do jeito que eu posso. Fazendo o melhor que eu posso. Ai, ai. O direito à busca pela felicidade. Uma coisa interessante que tem nos Estados Unidos são as 3 leis universais. A busca pela... Alguns momentos depois. Uma coisa interessante que tem nos Estados Unidos é os 3 direitos universais: a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Mas lembrando que eu falei que o direito é pela busca da felicidade e não pela felicidade em si. Então isso faz com que o Estado mesmo botou uma lei para que ele mesmo parasse. Ali ele bota uma lei para que ele mesmo fale assim: a partir de agora eu vou dar a liberdade para o ser humano. O ser humano tem a liberdade de ir atrás da sua própria felicidade, mas o Estado não vai estar aí para o que ele considera ou não como felicidade. Por isso que nessa regra pode-se entrar tantos casamentos homoafetivos, que tinha tanta discussão antigamente, ou qualquer tipo de casamento, como até casamento entre humanos e animais, por incrível que pareça. Nos Estados Unidos tem essas loucuras, quem nunca viu, né? Porque o que eles dizem? Que você tem o direito de buscar a sua felicidade, mas o Estado não vai não tem o dever de lhe dar a felicidade ou de intervir na sua felicidade, porque você tem o direito de buscá-la. Então, mais um ponto importante
é que tudo que nos faz insatisfeitos também, já que nós temos o direito de buscar pela nossa felicidade, o Estado também tem o dever de fazer algo contra aquilo. Mas aí é que vem, ele não busca a individualidade, ele busca sempre o sentido da unidade, de fazer tudo pelo coletivo. Então não importa o que você acha que seja melhor para você. Se for o melhor para a nação, então ele vai fazer. Se for o melhor para a nação, que ele entre na sua casa e tire você de sua casa e te interne, ele vai fazer isso. Se ele acha que é o melhor para a nação. Então não importa se você está buscando a sua felicidade. Se o Estado acha que é melhor para a nação você não ter, você ser privado da sua felicidade, da sua liberdade, da sua vida, você vai ser. Porque o importante é que a nação esteja bem. E não necessariamente um único indivíduo. Entendeu? Essa é a grande piadinha que a gente viveu muito na época do Covid-19. Não importa se você... Olha, eu tomei vacina, tá, gente? Eu tenho até o comprovante ali. Não importa se você quer ou não tomar vacina. Não importa se você quer ou não, sei lá, whatever. Você vai ter que tomar, porque é pro bem coletivo. O seu bem, o que você quer, não importa. Bom, voltando. A parte do PIB, do FIB, eu já falei. Na página 41, lá embaixo, quer dizer, no meio. Ai, ai. Aqui ele vem falando do PIB e do FIB, que é a felicidade, trocar, né? O PIB, Produto Interno Bruto, pelo FIB, Felicidade Interna Bruta, para fazer essa avaliação, trocar esses dois eixos. É o que eu tô olhando aqui para ver se abre a cortina, porque tô achando meio escuro. Melhorou? E ele traz aqui que afinal o que as pessoas querem? Elas não querem produzir. Olha que legal. Para essa troca do PIB pelo FIB. Ele vai e fala, afinal o que as pessoas querem? Elas não querem produzir. Querem ser felizes. A produção é importante porque provê a base material para a felicidade. Então você trabalhar, você ganhar o seu dinheiro é importante, porque provê a base material para que você compre o que você quiser, provê a base material para que você tenha a sua liberdade, um dos pilares da felicidade também, para que você fique mais satisfeito com você mesmo, tenha seu altruísmo, sua autossuficiência, eu esqueci o nome correto disso que eu quero dizer. Um dia eu lembro. Para que você seja autossuficiente, né? Sua autossuficiência que é um dos pilares da autoestima. Então, o bem material, o fato de você trabalhar é muito importante. Só que ele fala que não é o único fator que gera a felicidade. Mas ela constitui apenas os meios e não o fim da felicidade. Os bens materiais ou o modo de produção, a forma como você trabalha, constitui apenas os meios que você atinge para atingir a sua felicidade, não o fim, não é a sua felicidade. O trabalho não é a sua felicidade. O trabalho não é a sua vida. O trabalho não te define. Faz parte de você. Faz parte da sua identidade, mas ele não te define. Você não precisa ficar baseado só nisso. Continuando, lá embaixo. Quando Epicuro, eu vou escrever esse nome aí. Epicuro definiu a felicidade como o bem supremo. Advertiu seus discípulos de que a felicidade exige trabalho duro. Ah, sim. Tá, corta. Continuando na página 41 lá embaixo. O que você prefere? Ser um... Ele botou um singapuriano que vive em Singapura, mas a gente tá no Brasil, então eu vou botar um São Paulo. Quem vive em São Paulo? São Paulino, talvez seja? Nem sei direito. Quem vive em São Paulo... Você prefere viver em São Paulo sendo altamente produtivo, mas insatisfeito, ou um menos produtivo, porém insatisfeito, como alguém que vive numa cidade do interior, por exemplo? Qual que você prefere? Eu vou falar de novo porque eu acho que eu me embolei. Você prefere viver em São Paulo, sendo altamente produtivo,
mas insatisfeito com a vida, sabe? Sem o seu bem-estar. Ou você prefere ser menos produtivo, porém satisfeito, como alguém que vive numa cidade mais pacata? É porque ele botou costa-riquenho e a gente não tem muito dessas referências, né? Esse tipo de lógica pode levar a humanidade a alegar esse tipo de lógica pode levar a humanidade a eleger a felicidade como o segundo objetivo mais importante do século XXI. Porque já deu para perceber que a produtividade não é bem a coisa mais importante que existe. Como o próprio livro vem trazendo, ela é um meio. Ela é um meio para você atingir seu fim. O fim de poder alcançar a sua felicidade, mas não necessariamente ela é o fim. Não necessariamente ela é o objetivo. Os bens materiais, o seu trabalho, não é necessariamente o objetivo da sua vida. Ou pelo menos, creio que não deveria ser. Você pode muito bem produzir, mas vai ficar muito exausto por isso. E aí? Você prefere ser uma pessoa super hiperprodutiva, mas insatisfeita e cansada com a vida, ou prefere viver numa cidade mais pacata, mais tranquila, não ser tão produtivo, mas ter uma vida mais tranquila? Qual você prefere? Eu não digo nem da cidade mais pacata, porque independente do lugar que você esteja, o problema não é a cidade necessariamente. Às vezes o problema está em você, em como você vê a situação. Isso a gente vai falar mais pra frente. Não sei se nesse vídeo ou no próximo, mas eu anotei isso. Ser feliz não é algo que acontece com facilidade. Isso Epicuro, como eu falei, o filósofo de 2.300 anos atrás veio falando para seus discípulos que ser feliz é uma procura bem mais complicada do que parece. Ele fala que conquistas materiais não proporcionam satisfação por muito tempo. Na verdade, a perseguição cega do dinheiro, da fama e do prazer só torna as pessoas infelizes. Epicuro remonta, por exemplo, comer e beber com moderação e refrear os apetites sexuais. No longo prazo, uma amizade profunda provoca mais alegria do que uma orgia frenética. E aí ele fala do traiçoeiro caminho da felicidade. As pessoas vivem nessa ânsia de ir atrás, de buscar, de sempre alimentar esses instintos de querer mais e mais. E será que isso é bom? E a gente vai discutir isso também no decorrer desse vídeo e do próximo. Página 43, lá embaixo. O teto de vidro da felicidade é mantido no lugar por dois pilares sólidos, um psicológico e outro biológico. Então, existem dois pilares que mantêm, vamos dizer assim, o portal da felicidade. Porque não tem como manter um teto só com dois pilares. Então, é como se fosse um portal. Um portal da felicidade, existem os dois pilares, que é o biológico e o psicológico. No nível psicológico, a felicidade depende mais da expectativa do que... Tá, vou ler de novo. No nível psicológico, a felicidade depende mais da expectativa do que de condições objetivas. Não ficamos satisfeitos com uma existência pacífica e próspera. Não dá para viver sempre do mesmo jeito, calmo, pacífico na casa dos pais. É sempre a eterna luta, né? Em vez disso, nosso contentamento resulta de a realidade corresponder a nossas expectativas. O psicológico. No psicológico, a felicidade depende mais das expectativas do que das condições que realmente existem no nosso meio, que realmente nós estamos vivendo. No psicológico, nós dependemos muito mais do que nós esperamos do ambiente, do que nós estamos sentindo, esperando, pensando, do que pode vir a ser, do que necessariamente do que está acontecendo.
do que estamos vivendo agora. É mais a questão da esperança, sabe? A esperança é a última que morre. E em vez disso, nosso contentamento resulta de a realidade corresponder às nossas expectativas. E o tanto que é bom quando alguma coisa acontece justamente como a gente pensou, como a gente esperava. Isso faz a gente ficar muito feliz mesmo. A má notícia é que, à medida que as condições melhoram, nossas expectativas inflam. Então, a cada passo que a gente dá, a cada novo cargo que a gente ganha, que a gente almeja, a cada novo ciclo que a gente completa, a gente sempre almeja um maior, algo mais difícil a ser alcançado. Isso não é de todo ruim, mas isso pode se tornar ruim quando isso se torna uma regra massacrante, onde você não pode parar nem um minuto sequer para descansar, nem um minuto sequer para gozar do que você já ganhou ou alcançou, ou quando você se cobra tanto para chegar em algum lugar, além do que você já chegou, porque é como eu disse no vídeo anterior, não tem onde você quer parar, você só vai, porque não tem um ponto de referência no outro. Melhoras dramáticas nas condições como as que a humanidade vem experimentando em décadas recentes se traduzem em expectativas maiores e não em mais contentamento. Então, é como nossos pais viviam antigamente. Eles não tinham internet, não tinham energia. Nossos pais não necessariamente, mas nossos avós. Eles não tinham internet, não tinham energia, não tinha celular. E eles sobreviviam, viviam, brincavam. E se brincar, tiveram uma infância muito melhor do que a nossa, no quesito de brincadeiras. De brincar, de se divertir, de fazer vários jogos na rua. Como dizem as crianças dos anos 90, eram realmente crianças que que não foram criadas, elas vingavam, porque elas brincavam tanto no meio da rua que arrancava até o tampão do pé. Eu não fui bem dessa época, mas há relatos muito engraçados sobre isso. Então, assim, hoje em dia não tem mais essa expectativa, porque como a gente vai sobreviver sem internet? Já imaginou isso? E a cada momento a gente quer que surjam mais tecnologias novas, é a mesma coisa da tecnologia. A cada momento que surgem novas tecnologias, a gente se acomoda a elas e a gente espera que surjam novas, melhores e que vai ajudar mais ainda. Então, a mesma coisa das expectativas da vida. Quando a gente consegue alcançar alguma coisa boa, a gente se adapta rapidamente a elas, porque tudo que é bom a gente se acostuma fácil, como diz os ditados populares também, e a gente quer alcançar uma meta muito maior. E aí que vai, nunca para. Você nunca para descansar, você nunca para tirar um tempo para você, porque você sempre quer alcançar mais e mais. E aonde você vai parar? Ah, eu vou parar quando eu conseguir meu mestrado. Não vai, você não vai. Você vai querer um doutorado. Ah, eu vou parar quando eu conseguir um doutorado. Não vai. Você vai querer um PhD. Ah, eu vou parar quando eu conseguir o PhD. Não, não vai. Você vai injetar outra coisa para fazer, que eu tenho certeza disso. É a mesma coisa o resto da vida. Mas tem como ser assim e ainda ser saudável. Só que você precisa ter o equilíbrio, uma palavra que poucas pessoas sabem utilizar corretamente. No nível biológico, tanto nossas expectativas como nossa felicidade são determinadas mais pela bioquímica do que pelas situações econômicas, sociais ou políticas. Então, ele diz muito mais sobre questões de neurônios, neurotransmissores, essas coisas, a química do cérebro, né? No quesito biológico. Então, são os dois pilares da felicidade: psicológico e biológico. Psicológico vem das expectativas que você gera no decorrer da vida. O que você tem expectativas de agora, do que você almeja, e a biológica, seus quesitos mesmos. Bom, serotonina, dopamina. Praticar exercício físico ajuda muito nesse quesito.
Bom, alguns filósofos, algumas pessoas vêm acreditando que a felicidade é simplesmente a libertação da dor. E não necessariamente algo como bem e mal. Não, é simplesmente se libertar da dor. Ter um momento na vida onde você não sente dor, mas dor alguma. Não se trata de dor boa ou dor ruim, ou coisa que aconteceu algo ruim ou algo bom. Não, é simplesmente não ter aquela dor que te incomoda. Então, alguns acreditam nesse fator. Outros, como a teoria cognitiva comportamental, e claro que o livro não trouxe muito dessa base, mas lendo de uma forma bem psicóloga mesmo, deu para pegar nesse viés. Ele traz que as situações, não necessariamente as ciências biológicas, né, acreditam que não são as situações que determinam o que a gente sente, se vai ser bom ou ruim, se vai trazer felicidade ou não. Não são as situações, os eventos em si que a gente está vivendo, mas o que a gente interpreta daquela situação. No caso do TCC, no caso das ciências biológicas, acreditam que são as sensações daquela situação. Não é que você perdeu um emprego, que é algo ruim ou bom, ou que vai te deixar mal ou bem, ou que vai te trazer infelicidade, mas como aquela sensação de perder um emprego te gera. Qual é a sensação de perder um emprego que gera em você? Vai depender do emprego, não é mesmo? Tem gente que se perder um emprego vai ficar bem chateado, e tem gente que se perder um emprego vai falar graças a Deus me livrei daquela porra. Eu sei muito bem como é isso. Então, é isso. Não são os eventos da nossa vida que determinam o que a gente pensa. Pode ser o evento mais trágico que existe na face da Terra, mas dependendo da sensação que você tem com aquele evento, você pode sentir outra coisa, você pode ficar feliz com aquilo. É como os psicopatas, né? Vai depender da sensação. E uma coisa que o livro traz, e vai bater a partir de agora, é que a felicidade não dura. Não, tá, vou corrigir. E uma coisa que o livro traz, e que vai bater muito a partir de agora, é que o prazer não dura. O prazer é algo que você sente, é uma sensação momentânea. E na página 46, como eu falei, os sabores agradáveis, os orgasmos prazerosos não duram muito tempo. Alguns dirão que isso não é ruim, porque não é o objetivo que nos torna feliz, é a jornada. Escalar o Monte Everest é mais prazeroso do que ficar em pé no pico. Então também tem outra abordagem para a felicidade. Já falamos de 3. A liberdade da dor, de simplesmente não sentir dor. O fato de que não são os eventos que desencadeiam o que a gente sente, mas sim as sensações que a gente tem daquele evento. E esse último que eu acabei de citar, que é que o que importa não é necessariamente onde você chegou, mas como você fez para chegar até lá, que é o caminho, como você percorreu, o que você sentiu. Por isso que é muito importante, e uma coisa que a psicologia ultimamente anda pregando muito, que é o viver no presente, que é o fazer técnicas de mind yourself, mean yourself. Eu vou escrever essa parada aí, para que você viva no presente, para que você tenha a sensação de sempre estar pleno aqui no presente, para que você consiga sentir essa felicidade, de que não importa, não é onde você quer chegar, mas o passo que você levou até lá. Porque quando você ganha uma balinha, quando você ganha qualquer coisa que foi fácil, você não dá o devido mérito, porque foi fácil. Agora, se houve uma jornada e foi difícil chegar lá, quando você chega é muito mais prazeroso. Porque o importante não é ter chegado, o importante é a jornada, a sua história, o que te levou até lá, como te levou até lá. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre, página 46 lá embaixo, um experimento com um rato. Esses dias eu postei um negócio de rato, mas tá. A gente vai falar sobre o experimento do rato e a correlação dele com o fato da gente brigar com os nossos filhos para eles virem comer e eles não virem. E como que é esse negócio de a gente receber uma excitação do ambiente, algo prazeroso, e não querer nem comer mais, porque a gente está se divertindo ali em alguma coisa.
e a gente vai falar sobre isso e muito mais. Fiquem ligados no próximo vídeo, na parte 2 do O Direito à Felicidade.